Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então nesse vídeo aqui, eu vou explicar o porquê, de forma técnica, eu penso que não é nem um pouco aconselhável hoje em dia um homem buscar envolvimentos aí casuais ou praticar o famoso sexo esportivo. E vejam, eu vou me ater aqui a questões técnicas, vou falar do ponto de vista jurídico. E por que eu estou fazendo isso? Porque, obviamente, isso aqui é um canal religioso e eu faço questão de deixar isso muito claro, mas para que esse vídeo fique, então, mais isento, eu não vou nem utilizar argumentos religiosos, também não vou utilizar argumentos do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista sociológico que poderiam ser levados em consideração. Vou me ater apenas a questões técnicas, que é a questão jurídica. Então ninguém pode vir aqui e dizer: ah, Duarte, você está falando isso porque você é uma pessoa religiosa. Não, meu filho, do ponto de vista religioso não tem nem discussão. Você praticar sexo esportivo é pecado. E o que é o pecado? É desviar-se da rota do seu amadurecimento espiritual, da sua evolução espiritual. Então, do ponto de vista religioso, isso é inquestionável. Agora eu vou provar tecnicamente, do ponto de vista jurídico, o porquê é tão não aconselhável que um homem hoje em dia adote esse tipo de conduta. Está ficando cada vez mais perigoso, inclusive para o pessoal que fica aí, não, que agora é leitada e ghost, né? Então vejam, até para esse pessoal realmente a coisa está complicadíssima. Então, do ponto de vista religioso, você tem ou é o celibato ou é o casamento. Mas como eu não vou abordar essa questão aqui nesse vídeo do ponto de vista religioso, então você tem a opção do celibato, você tem a opção do casamento ou de um envolvimento mais substancial, e você tem a opção de ficar nessa vida de sexo esportivo. Então eu vou apresentar para vocês 4 razões do ponto de vista jurídico hoje, dentre outras que poderiam ser nominadas, mas eu vou me ater a essas 4 razões aqui. Há vídeos no canal falando a respeito de algumas dessas leis que eu vou falar aqui, então eu vou deixar até no card aqui para quem quiser. Primeira razão do porquê o envolvimento casual ou o sexo esportivo não é recomendado nem mesmo hoje em dia. A Lei 9278 de 96, que é a Lei da União Estável. Qual que é o grande problema? Meu amigo, não há um critério objetivo e seguro para configurar a união estável. Ponto. A gente vive num cenário atual de insegurança jurídica, inclusive em âmbito constitucional, meu filho. Então, que dirá em âmbito civil? Veja o que diz o artigo 1º da Lei 9278, que regula, basicamente a união estável no nosso país. É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher estabelecida com o objetivo de constituição de família. Primeiro ponto aqui, essa questão de homem e mulher, o Supremo Tribunal já aboliu do nosso ordenamento jurídico há muito tempo. Mas vejam, para o que nos interessa aqui. Teoricamente, você tem alguns critérios, uma convivência duradoura, pública e contínua. Acontece, meu amigo, que com a evolução da jurisprudência, esses critérios foram ficando cada vez mais subjetivos. Não há como você ter uma certeza se um envolvimento que você tenha com alguém, por mais casual que seja, vai ou não configurar uma união estável no futuro. Você não consegue prever isso, porque cada juiz pode entender de uma forma, enfim, então não tem mais segurança nenhuma. E claro, não é querendo colocar aqui uma questão espiritual, mas sempre lembrando, como o objetivo é destruir a sociedade, destruir a família dentro da minha perspectiva religiosa, então faz sentido que inclusive a jurisprudência, e não apenas a lei, caminhe no sentido de abraçar esse sistema ginocêntrico ou misândrico e fazer com que realmente o relacionamento entre homens e mulheres se inviabilize por conta do discurso. Vocês acham mesmo que esse discurso acaba não atingindo o judiciário? Acaba não atingindo o Ministério Público? É claro que acaba atingindo, e de alguma forma juízes, juízas, promotores e promotoras acabam por agir influenciados por esse paradigma também. Então, essa questão de reconhecimento ou não de união estável pode ou não ser conveniente a partir de um determinado prisma, a partir de uma determinada ótica, que muitas vezes vai prejudicar o homem e pode favorecer a mulher. Então esse é um primeiro motivo. Não existe um critério objetivo. Ah, você diz assim, não, Duarte, mas eu fico com a pessoa só de 15 em 15 dias. Sim, meu filho, mas se você fizer isso durante um ano, isso já pode perfeitamente configurar uma união estável, sem nenhuma sombra de dúvidas. Por quê? Insisto, não existem critérios mais objetivos. Por exemplo, coabitar não é um critério fundamental para a união estável. Não é.
Então, às vezes, você fica lá com a pessoa, sei lá, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, mas tem uma ou outra foto com a pessoa, algum familiar dela te conhece, algum familiar seu conhece a moça, algum amigo de vocês em comum. Meu amigo, já é risco suficiente, tá? Como eu falei, você não tem mais critérios objetivos, nunca teve, né? Mas agora mais do que nunca, para configurar uma união estável. Mas aí você vai dizer o seguinte: não, Duarte, mas nem isso aí eu faço. Eu sou o cara que gosta de ir para as baladas, ou para os aplicativos, ou sei lá o quê, para as igrejas, né? Hoje em dia tem programa em tudo quanto é lugar para esse tipo de coisa. Meu filho, protocolo não é não. E o que é o protocolo não é não? Basicamente, tem um vídeo aqui no canal, não vou me alongar muito. É um protocolo que estabelece que a mulher basicamente vai definir quando ela está sendo assediada ou não nesse tipo de ambiente. Verdade seja dito, os ambientes religiosos foram excluídos. Mas baladas, casas de show e etc, bares, a mulher vai decidir quando ela está sendo assediada ou não. Então mesmo que você esteja se dirigindo a uma mulher ali, querendo apenas uma noite de amor casual, e essa mulher então se sentir incomodada, lá está você podendo ter problemas, meu filho, lá na balada, no bar, no show, tendo que ser retirado, podendo ser inclusive conduzido a uma delegacia, se for o caso, porque a mulher se sentiu assediada. Veja lá o vídeo depois e você vai entender que isso que eu tô falando tem fundamento, porque eu sei que os colegas da comunidade jurídica geralmente vêm aqui e dizem: não, Duarte, você tá exagerando, você como alguém da área sabe que não é bem assim que funciona. Meus nobres pares, nós vivemos em um sistema, repito, que não tem segurança jurídica mais nem em âmbito constitucional. O que dirá no âmbito infraconstitucional? Ainda mais com essa mentalidade hoje, né, que o judiciário sempre teve, mas está aumentando muito. Essa coisa pró-mulher hoje, por conta do discurso feminista, por conta da militância, enfim. Como eu falei, juízes, juízas, promotores e promotoras acabam sendo atingidos também por essa agenda. O sujeito meio que acaba se sentindo compungido a julgar ou a militar de uma determinada maneira por conta da pressão, muitas vezes, da mídia, enfim. Então, o protocolo não é mais um motivo, meu filho, do porquê você deve evitar envolvimento casual, principalmente nesse tipo de ambiente, porque é a mulher que vai definir quando ela está se sentindo assediada ou não. O protocolo é claro ao dizer que esse é um direito da mulher. Uma terceira razão, lembrando que eu estou subindo, né, nas gradações aqui de perigo. Lei de abuso psicológico. Meu filho, isso aqui é criminal, tá? A união estável está na esfera civil, o protocolo não é uma lei criminal, é uma lei civil também. Agora, a lei de abuso psicológico, é a lei 14.132 de 2021, ela é uma lei criminal, ou seja, você vai responder criminalmente, vai ter um inquérito aberto contra você se ficar configurado que de alguma forma você praticou abuso psicológico. E vejam, meu amigo, a gente já está num cenário hoje onde, me desculpem os amigos juristas mais conservadores, é perfeitamente possível que você configure abuso psicológico contra uma mulher se o sujeito vai lá e pratica sexo esportivo com ela. Se ele simplesmente a utiliza, enfim, para essas finalidades. É plenamente possível que essa mulher, de alguma forma, comece a se sentir usada, abalada psicologicamente e queira, sim, registrar a ocorrência contra esse cara. Aí alguém vai dizer: não, mas isso é um exagero, Duarte. Meu amigo, eu já tenho visto cada coisa nesse universo que para mim já não existe mais uma coisa impossível. Como disse Yeshua HaMashiach, tudo é possível que crê. Hoje em dia, no universo jurídico, está valendo. Conquanto as mulheres ainda tenham esse discurso do empoderamento e da liberação sexual, dentre outras questões, meu amigo, dentro do inconsciente das mulheres, né, do inconsciente feminino coletivo, para usar uma linguagem junguiana, ainda existe aquele sentimento de uma certa castidade ou de pudor em relação ao próprio corpo, que em algum momento ela pode sentir violada ou violado, né, o corpo dela ou a castidade dela violada por um comportamento de um homem que ela julgue ser um abuso psicológico, porque o cara só quer isso com ela, né, o cara só quer vir aqui e me usar e depois vai embora. Então não é mais seguro, cara, não é seguro. Essa lei de abuso psicológico, ela veio para trazer ainda mais instabilidade, ainda mais insegurança jurídica, porque hoje em dia qualquer homem pode ser processado por uma lei de abuso psicológico. Isso aí, eu até brinco com os caras, muitas vezes dizendo o seguinte: meu amigo, daqui a um tempo, todo homem no Brasil vai ter contra si, em algum momento da sua vida, uma medida protetiva. Isso aí é fato. Em algum momento, todo homem vai ter contra si uma medida protetiva, que foi uma irmã, que foi uma namorada, que foi uma ex-mulher, que foi Enfim, eu não duvido. Vai chegar num ponto que nós, enfim. Então tá aí mais um motivo jurídico, técnico, e tem uma lei aqui no canal, uma lei. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo a respeito dessa lei. Então, meu amigo, hoje em dia a insegurança jurídica tá aí. Agora, é o que eu estou dizendo, a vida é sua, você faz o que você quiser.
tá bom? Aí é um problema seu. Aqui eu estou compartilhando minhas vivências, minhas experiências, inclusive do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. Agora, se você quiser ser um aventureiro aí, pode ser, meu amigo. Pode ser que você adote uma estratégia aí para a prática do sexo esportivo que dê certo. Pode ser. Agora, se não der também, se prepara. E por fim, eu quero trazer uma decisão recente do STJ, algumas pessoas já até comentaram isso, que é o seguinte, uma mudança, na verdade não é uma mudança, é uma consolidação de um entendimento sobre o consentimento para a configuração do crime de... É um crime que está lá no artigo 213 do Código Penal, tá bom? Eu não vou dizer o nome da palavra aqui, porque a plataforma não gosta muito que a gente use essa palavra aqui, mas vocês já podem imaginar do que eu estou falando. O que o STJ decidiu? O STJ decidiu que o consentimento dado pela mulher inicialmente, ele pode ser revogado durante o ato sexual. Então vejam, para que se configure esse crime do qual eu estou falando, a mulher não pode consentir. Então se o homem vai lá e sem o consentimento da mulher pratica o ato, ele comete esse crime. Isso aí é óbvio, isso aí é pacífico e, aliás, esse é um crime que sempre existiu em todos os ordenamentos jurídicos que nós temos notícia, não só aqui, né, mas os ordenamentos jurídicos ao longo da história dos povos antigos, etc. Agora, a grande questão é que o STJ decidiu que mesmo que uma mulher inicie o ato de forma consensual, pode ser que ao longo do ato, por algum motivo, ela não queira. E o que é mais grave, essa manifestação de não consentimento não precisa ser muito explícita ou de uma forma muito intensa. Basta alguma manifestação já da mulher para que o homem, então, possa responder por esse crime caso ele avance. Aí, novamente, do ponto de vista estritamente jurídico, alguns colegas vão dizer, mas faz sentido, Duarte. De fato, a mulher inicia o ato e ali no meio ela não quer mais. Ok, o grande problema, novamente, é a insegurança jurídica que uma decisão jurisprudencial que acaba inovando no ordenamento jurídico, como é o caso aqui, para mim, claramente isso, ela traz. Porque, vejam, primeiro, como é que vai ter que ser, então, esse não consentimento da mulher no meio do ato? A decisão não explica isso direito, simplesmente diz que o consentimento tem que ser dado ao longo de todo o ato. Pior do que isso, meu amigo, isso aqui abre um espaço tremendo para que aquelas mulheres com ressaca moral acusem o homem de ter conseguido ou de ter avançado no ato sem o consentimento dela. Por exemplo, estou dando um exemplo hipotético de forma negativa que isso aqui pode ser utilizado. Um outro exemplo, a mulher vai lá, consente, depois para se vingar do homem, e como isso acontece hoje em dia, meu Deus, ela vai lá, alega numa delegacia que no meio do ato ela não quis mais consentir, mas o sujeito acabou insistindo. E vejam, para esse tipo de crime aqui, meu amigo, é a palavra da vítima que tem peso absoluto. Isso aí já está consolidado na jurisprudência, ó. Há anos que a palavra da vítima tem um peso quase absoluto, porque é o tipo de crime que não é cometido na presença de testemunhas, e tem todo um argumento jurídico para essa questão, que até faz algum sentido, mas não tendo o peso e a insegurança jurídica que nós temos hoje em dia no ordenamento jurídico. Eu vivo falando aqui, nós vivemos em uma sociedade de mulheres cada vez mais vingativas, mulheres cada vez mais insatisfeitas, mulheres com uma mentalidade cada vez mais paradoxal. Hoje mesmo pela manhã eu li a reportagem de uma moça que estava com o namorado, aí sofreram um assalto. O cara, na hora que viu os dois sujeitos na moto, picou a mula, vazou e deixou a menina lá. A menina tentou correr, não deu conta, foi assaltada. Depois colocou uma postagem lá nas redes sociais, né? Ah, você pensa que o seu namorado vai te proteger. Pois é, mas as mulheres hoje elas querem a proteção, elas querem um cavalheiro, mas elas já não são mais damas. Então elas vivem com esse paradoxo, é o que eu sempre falo aqui no canal. Só existe cavalheirismo se existem damas. E a dama, meu filho, não é a mulher empoderada que não precisa de macho pra nada, né? Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje. Mas vejam, em uma sociedade onde existe cada vez mais ressentimento por parte das mulheres e por parte dos homens também, que agora começaram a se ressentir diante desses ataques que vem sofrendo ao longo das últimas décadas, a masculinidade sendo desconstruída, que o homem é tóxico, etc. Claro que uma hora você acaba tendo uma reação da parte dos homens também. Mas vejam, uma decisão jurisprudencial nesse sentido, que flexibiliza e relativiza o consentimento, é extremamente problemática dentro da minha perspectiva. E tá aí mais um motivo então, meu filho, do porquê que você não deve se envolver casualmente, porque pode ser em uma única noite isso aqui, vamos supor, a menina tá lá traindo o namorado, tá traindo o noivo, o esposo, se arrepende depois e alega que não, eu não dei o consentimento, eu me arrependi no meio, e ele avançou e tá lá você respondendo por esse crime, que é um crime gravíssimo. Então, isso aqui foram apenas alguns motivos do porquê mesmo a prática do sexo casual ou esportivo, meu filho, não é mais recomendado hoje em dia, é um risco muito grande
que você vai correr. Agora, como eu falei no início, né, meu filho? A vida é sua, você realmente decide o que você vai fazer. Aqui eu tô só para compartilhar vivências e experiências. A única maneira segura hoje em dia, ainda, né, relativamente segura, para que você tenha sexo casual, e veja, esse não é um vídeo de abordagem religiosa, porque se fosse, né, é a questão, meu filho, das profissionais do sexo, as tias aí. Porque aí você vai lá, faz um contrato, porque eu já vi dando problema também, inclusive com esse tipo de profissional, faz um contrato, faz a mulher assinar lá e pronto. Agora veja, do ponto de vista espiritual, novamente, é abominável. Um sujeito que se envolve com esse tipo de mulher tá procurando realmente espíritos imundos para sua vida, tá se sintonizando em frequências horríveis e terríveis que podem trazer muito mal para sua vida. Mas enfim, como eu não tô entrando na questão religiosa aqui, é a única forma segura, meu filho. Vai lá, faz um contrato, paga, né, dá o seu dinheiro para a mulher lá para ter alguns momentos de prazer e depois vaza, porque é a única forma, porque qualquer outro tipo de envolvimento casual, olha, infelizmente, é daqui para pior. E vejam, eu elenquei apenas alguns motivos, tá? Teriam outros, para vocês entenderem que a questão não é só do ponto de vista religioso ou do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista psicológico, teriam outras coisas para ser ditas, mas não é o objetivo meu aqui nesse vídeo. O meu objetivo é só alertar, filho, ou é celibato, ou é um compromisso realmente mais estável. Alguém vai dizer, Duarte, mas com um compromisso estável eu também posso ter problema. Pode, mas aí você está correndo o risco de ter problema com uma mulher. Agora, com sexo casual, meu filho, você vai estar correndo o risco de ter problema com várias mulheres a cada semana ou a cada mês, sei lá qual é a sua frequência. Afinal de contas, né, você tem que ter cuidado, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos proteja.